Os 10 magos mais fortes da história de Black Clover? Será que você sabe mesmo quais são os magos que fazem parte desse seleto grupo do mais alto escalão do reino de Clover? Porque eu te garanto, você pode se surpreender com os nomes presentes aqui nessa lista. E não, o primeiro lugar não é o Asta ou nem mesmo o Yuno, caso você tenha pensado que poderia ser um dos dois. Ficou curioso? Então vem comigo descobrir quais são os 10 magos mais fortes da história do reino de Clover. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é fã de Black Clover já se inscreve para fazer parte do nosso esquadrão de Cavaleiros Mágicos e não perder os próximos vídeos dessa incrível obra aqui no canal. E também já deixa o teu like porque assim o YouTube entende que você tá gostando do vídeo e espalhará ele para mais fãs da obra assim como vocês assistirem E aí, entendeu o que o Asta quis falar sem legenda? Não? Então se liga nesse recado rápido, mas importantíssimo para você que gostaria muito de conseguir assistir animes em japonês sem legenda. はいどうもこんにちは、直樹と申します。今から僕が使う日本語の違いわかりますか？あなた何をやってるのですか？あなた何やってるんですか？君何やってるの？お前何やってんだよ。Então, como você pode ter notado, eu acabei de falar 4 sentenças de formas diferentes que significam exatamente a mesma coisa. E o porquê que isso acontece? Justamente porque o japonês é feito com camadas de hierarquia, desde a extrema formalidade até a extrema informalidade. Em outras palavras, se você está acostumado a estudar o japonês somente com aquele conteúdo rígido apresentado nos livros, quando você pisar no campo de batalha no Japão, você não vai entender. Por quê? Justamente porque as pessoas falam de forma diferente da teoria. Assim como se você é uma pessoa que assiste animes também, você vai estudar aquele japonês rígido e não vai entender o que os seus personagens estão falando. E claro que eu não estou dizendo tudo isso da boca para fora. Meu nome é Naoki Amorim, eu estudei no Japão, também entrei no mercado de trabalho e tenho uma experiência por mais de uma década dentro da sociedade japonesa. Justamente por isso que eu afirmo que a teoria é diferente do campo de batalha. Então, se você quer deixar de ficar patinando no mesmo lugar, utilizando tempo e energia com coisas que talvez nem esteja alinhado com seu objetivo no idioma, vem aprender com quem conviveu com os nativos por mais de uma década com a pronúncia correta, da forma correta e, claro, com muito mais eficiência. Então, curtiu a ideia? Na descrição eu vou deixar o link da aula gratuita completa que o Naoki disponibilizou para você começar a aprender japonês hoje mesmo. Clica lá e aproveita porque eu não sei até quando vai ficar disponível. Galera, antes de iniciar esse rank de fato, eu preciso dizer que eu não estarei considerando os reis magos que aparecem no filme de Black Clover, porque os eventos que acontecem nele não são canônicos. Porém, os 4 novos personagens dessa obra incrível vão ficar aqui como menção honrosa, e eles são os seguintes: a Princess Funny Bunny, o Jester, o Edward e o Conrad, que já nos vão dar a deixa para darmos o pontapé inicial com o nosso 10º lugar, o Nozel Silva, primeiro filho da Casa Silva, uma família nobre do reino de Clover, que também é o capitão do Esquadrão das Águias Prateadas, e nas horas vagas faz cosplay de Byakuya de Bleach, além claro de ter uma rivalidade com o Fuego Leão Vermelho desde criança, já que os dois cresceram juntos. Nozel entra nesse top 10 dos magos mais fortes da história do reino de Clover, muito por sua participação na guerra contra a Tríade das Trevas e os Demônios, onde ele foi um dos cavaleiros mágicos selecionados para a invasão do reino de Spades, e se infiltrou no castelo junto com Yuno, Jack e Langris para enfrentar o inimigo, o que resultou nele ficando para trás para lidar com alguns guerreiros mais fracos, enquanto Yuno e o Langris passaram a lutar contra Zenon Zogratis. Mas claro, como tudo acontece por um propósito, enquanto luta, Nozel vê Medícula batalhando do lado de fora do castelo e vai até ela para vingar sua mãe, mas se depara em uma situação em que a sua irmã, a Noelle, precisa de ajuda, o que ele oferece obviamente quando a protege da magia de sangue do demônio e ataca a inimiga com as suas lanças de prata. E embora a Medícula se defenda com a magia de aço da Ásia e contra-ataque com magia de sangue, Nozel continua seus ataques e eventualmente consegue acertar a Medícula com a ajuda da sua irmã, o que destruiu o corpo dela e expôs o coração para que fosse possível a Noelle finalizar a luta e vingar a morte da Ásia. Além disso, por mais que na luta contra Lucifero ele tenha apanhado feio, como todos os outros capitães, Nozel teve uma das melhores participações no combate, onde foi capaz de salvar Mereoleona com a sua magia após a leoa carmesim ser socada e arremessada por Lucifero para longe, enquanto ao mesmo tempo usou sua magia do Mercúrio para jogar lanças no Rei dos Demônios. Nozel também mostrou uma grande resistência quando se mostrou capaz de levantar após Lucifero, que possuía golpes físicos mais fortes que o normal
por causa do peso adicionado por sua magia de gravidade, agarrá-lo pelo rosto e jogá-lo no chão. E após o Asta conseguir cortar a ponta de um dos chifres de Lucifero e fazer o vilão ficar louco seguindo ele para tentar matá-lo, Nozel atinge o diabo com várias lanças de Mercúrio, mas Lucifero o afasta e as lanças então revestem o corpo do inimigo em Mercúrio endurecido, contendo-o por tempo suficiente para Fuegoleon, Mereoleona e Salamandra explodi-lo com seu poder mágico combinado. No entanto, assim como todos os ataques anteriores, esse também não teve sucesso. E claro, mais atualmente no mangá, durante o dia do juízo final, Nozel tentou batalhar contra sua mãe, a Assia Silva, que foi revivida e transformada em um paladino por Lúcio Zograt, porém foi, como eu posso dizer, solado por ela, junto com dois de seus irmãos, a Nebra e o Solo de Silva. Sem dificuldade alguma, Nozel possui um imenso poder mágico e se mostrou capaz de usar magias comuns, magia de reforço como a Maneskin e magia de criação, tudo claro usando o seu atributo mágico, que é a magia do Mercúrio, onde um dos seus poderosos feitiços é o Swing Mahou Gin no Ame, ou chuva de prata, que devido à alta densidade do Mercúrio e à velocidade que ele adquire ao cair do céu, cada gotícula tem força suficiente para romper qualquer coisa em seu caminho. Em nono lugar, Assia Silva, capitã. Sim, aquela que foi considerada a mulher mais forte do reino de Clover por muito tempo e ex-capitã das Águias Prateadas, e mesmo sendo bem sugestivo quando anunciei o nome dela, vale citar que eu não tô considerando a versão dela paladino nesse rank, certo? Assia foi a responsável por treinar Mereoleona por um tempo e nunca perdeu para ela, apesar da força da leoa carmesim e da sua desvantagem elementar, e o feito que vai fazer ela ficar nessa posição como uma das 10 magas mais fortes da história do reino de Clover é quando ela enfrenta e derrota a Vanica Zograt, que já estava com os poderes de Medícula sozinha. Porém, a gente sabe que após isso Medícula lançou uma maldição na ex-capitã, e isso eventualmente a levou a ir de arrasta para cima e deixou uma Noelle recém-nascida aos cuidados dos seus irmãos. A sua magia é a magia do aço, que a permite gerar e manipular o aço da forma que quiser, como por exemplo para usar uma armadura feita de metal que é muito parecida com a forma Valkyria da Noelle. Em oitavo lugar, Noelle Silva, a filha mais nova de Assia Silva e irmã do Nozel Silva, que fecha a participação da família Silva nesse rank, onde ela fica nessa posição porque atualmente se tornou forte demais e pode até mesmo figurar entre os 10 personagens mais fortes de Black Clover. Sério, Noelle possui um poder mágico imenso, e diferente do início da obra, onde ela não tinha um bom controle sobre seu poder, agora ela possui controle total, onde foi aprimorado cada vez mais ao longo da história, onde quando ela aprendeu a controlar bem pela primeira vez, foi suficiente para abalar todo o templo do fundo do mar. Depois, ela aperfeiçoou sua Maneskin e aprendeu a conter seu poder à vontade, algo que a permitiu batalhar contra os elfos, e o seu poder aumentou de vez quando ela treinou no reino de Heart e aprendeu a usar a mana natural para aumentar o tamanho e o poder dos seus feitiços de água, o que lhe rendeu a classificação de maga de estágio 1. Mas o que vai fazer de fato a Noelle ficar na oitava posição desse rank é que atualmente no mangá ela ficou forte o suficiente para ser reconhecida pelo deus do mar, o Leviatã, e está enfrentando a Assia Paladino de frente, embora tenhamos visto um pouco do combate ainda. Usando sua magia de água, Noelle se mostrou capaz de usar magias comuns, magia de criação, magia de reforço e magia espiritual, onde usando esse último tipo, ela foi capaz de até mesmo atingir o estágio santo quando se tornou a parceira temporária da Undine, o espírito da água. Agora, já com o Leviatã, o seu novo parceiro, ela assumiu a forma armadura de Valkyria, forma de dragão, e foi capaz de lançar o seu feitiço Kairyu no Hokou, ou o rugido do dragão do mar, ainda mais poderoso, que foi ultrapassado pela Assia Paladino, aparentemente como se não fosse nada demais, pelo menos por enquanto. Em sétimo lugar, Lemuel Silvamillion Clover, a.k.a. o primeiro rei mago, a.k.a. Lemuel. E aqui eu confesso que foi um pouco difícil de ranquear ele, porque, bom, a melhor maneira seria sabendo o nível exato do poder do Lich transformado em demônio no passado, demônio esse que o Lemuel derrotou sozinho e a partir daí recebeu o título de rei mago. Contudo, ao mesmo tempo, ele teve alguma dificuldade na batalha contra o Zagred nos tempos atuais, embora a gente saiba que ele não estava com poder total ao ser revivido, o que me fez pensar qual seria a melhor posição para deixá-lo nesse rank dos magos mais fortes da história de Clover. E aí cheguei à conclusão que seria melhor deixá-lo aqui, já que os próximos da lista alcançaram níveis insanos de poder. Então sim, o Lemuel foi superado. Mas falando um pouco de como foi seu desempenho nos combates, Lemuel é forçado a defender o reino de Lich Demônio e conseguiu absorver a magia dele quando foi usada de maneira concentrada em um único ataque, usando o seu sifão mágico, embora claro a ferramenta mágica quebre e ela enfraqueça o Lich o suficiente para Lemuel matar o monstro. Agora já na batalha contra Zagred, Lemuel e Lich o atacam
atacam diretamente, voando em torno dele e jogando espadas de luz, ao ponto de serem rápidos demais para o Zagred acompanhar, e o Lemiel até mesmo atravessar uma espada por seu tronco. Contudo, Zagred invoca um tridente demoníaco que quebra a espada e corta o braço esquerdo de Lemiel, e só não foi morto porque o Asta o salvou. Lemiel ajuda a defender Asta de outra tempestade de lâminas, e enquanto o Sekri reconecta o seu braço, e quando o Asta recorre a mais antimagia e perde o controle, Lemiel agarra o garoto e ajuda a protegê-lo da magia do diabo. Enquanto Asta e Union continuam lutando contra Zagred, Lemiel e Lich combinam sua magia para enviar auras protetoras para os elfos, algo que deixou o confronto para ser definido pelos jovens magos, embora claro ainda seja um feito absurdo, já que ele não estava com todo o seu poder naquele momento. Com sua magia de luz, ele se mostrou capaz de usar magias comuns, Mana Zone e magia de união, onde um bom exemplo de feitiço dele é o Hikari Maho Mana Zone, Avioro no Hikuroria, ou Lâmpada de Glória de Avior, onde depois de usar a zona da mana, Lemiel libera várias explosões concentradas de luz. Em sexto lugar, Mereoleona Vermilion, a leoa carmesim que faz parte da família nobre Vermilion e é ex-capitã dos Reis Leões Carmesins. Mereoleona, diferente da maioria dos magos, é extremamente habilidosa em combate corpo a corpo, e alia isso ao uso da sua magia do fogo. Mereoleona possui uma tremenda força física, ao ponto de que, usando o seu feitiço Hellfire Incarnate, ela é forte o suficiente para derrubar os braços de um demônio gigante e empurrá-lo ao ponto de cair no chão de costas. Seu poder mágico é tão grande que Iria afirma que não é apenas por ela ser da realeza, mas porque ela é uma força humana completamente desconhecida, realmente uma força da natureza. Na batalha contra Lucifero, Mereoleona e Jack atacaram o rei dos demônios ao mesmo tempo, mas tiveram seus ataques bloqueados facilmente. Lucifero também pegou um soco da leoa carmesim e esmagou os ossos em seu antebraço esquerdo antes de socá-la, e apesar dos seus ferimentos, ela continuou tentando atacar mesmo sem sucesso. Além disso, após Asta cortar o chifre de Lucifero, Mereoleona soca Lucifero para distraí-lo, enquanto Dorothy e Charlotte afastam o anão bombado dele. Contudo, novamente, Lucifero soca a Mereoleona andando-a voando para longe, algo que continua mostrando a incrível resistência que ela tem, e um dos motivos do porquê ela está nesse ranking. Enquanto seu feitiço continua aumentando seu poder mágico, Mereoleona se junta a Yuno novamente na luta contra Lucifero, mesmo seus ataques continuando sendo incapazes de feri-lo, e depois que Adramelech recusa a ordem de Lucifero para assumir a luta, Mereoleona zomba do rei dos demônios e tenta socá-lo, mas parte do seu braço desaparece devido ao seu corpo se tornar muito próximo da mana. Além disso, no dia do juízo final, Mereoleona e os Leões Carmesins enfrentam Morris Lembard, que foi transformado em um paladino por Lucius Zograt. Contudo, o oponente é forte demais, e a mulher mais forte de Black Clover precisa da ajuda dos seus subordinados para conseguir enfrentar o vilão, que já havia desintegrado seu braço usando uma magia de modificação. Mereoleona se mostrou capaz de usar Mana Skin e principalmente um ótimo uso de Mana Zone, usando seu atributo mágico, o fogo, como por exemplo usando seu feitiço Purgatório Cálidus Brachium, Enterro das Chamas, onde usando outro feitiço seu, o Hellfire Incarnate, por muito tempo, as chamas de Mereoleona aumentam a intensidade e assim ela pode usar o Cálidus Brachium, outro feitiço seu, de forma ainda mais poderosa. Em quinto lugar, Yami Sukehiro, o descendente do clã Yami do País do Sol, que quando criança fugiu do país e naufragou no reino de Clover, onde depois de um tempo se juntou ao Esquadrão dos Cervos Cinzentos e se tornou o primeiro capitão do Esquadrão dos Touros Negros. Yami possui uma imensa quantidade de poder mágico, que é maior do que a maioria dos plebeus e nobres. No arco da batalha contra a Tríade das Trevas e os demônios, ele passou boa parte preso na árvore do Clifford com William Vengeance, mas foi salvo pelos Touros Negros e foi curado pela Grey, onde aqui eu vou fazer uma rápida pausa para reconhecer meu erro nos shorts aqui do canal, onde eu falei que o Yami não estava com poder total na batalha contra Lucifero, então por isso fica aqui meu pedido de desculpas para vocês, mas infelizmente às vezes a gente também erra. Contudo, seguindo com seus feitos e já trazendo o combate contra o Rei dos Demônios para o jogo, Yami salva Nat e protege ele de um golpe de Lucifero, usando sua espada, que faz ele e seu vice-capitão voarem para longe. Depois que Lucifero cancela o golpe de poder duplo de Zora, Yami e Nat reaparecem na frente do vilão e combinam sua magia para criar o feitiço Parque Infantil, que permite os dois caírem na sombra para poder atacar o inimigo de onde quiser, já que eles podem se mover através dela para outros lugares no campo de batalha, o que abre a oportunidade para o Yami atacar e ferir Lucifero com a sua magia da escuridão. E embora o demônio sofra apenas pequenos danos, ele reconhece que os humanos têm um potencial de derrotá-lo e por isso resolve aniquilar todos com todo o poder da sua forma semi-manifestada. Além disso, atualmente no mangá, Yami está enfrentando o Morgan Paladino, que derrotou Jack facilmente sozinho, porém não vimos muito do combate ainda, então vai ficar aqui apenas como uma menção. E como seus ancestrais, Yami é um espadachim mágico e consegue usar magia de reforço para revestir sua espada com magia e assim usar seus feitiços, onde usando seu atributo da escuridão, foi capaz de lançar feitiços comuns, magia de reforço, magia de restrição e fez uma união mágica com a magia da sombra do Nat. Yami também pode usar Ki, que é uma habilidade da sua terra natal, que o permite usar o sexto sentido para
perceber e reagir a ataques e até mesmo pessoas invisíveis. E ao combinar Mana Zone com o seu Ki, Yami pode reagir aos movimentos dos seus oponentes antes que eles o façam, semelhante à habilidade de ver o futuro dos Julius, embora ele afirme que não está no nível do Rei Mago. Em quarto lugar, Julius Nova Chrono, o 28º Rei Mago e o ex-capitão do Esquadrão dos Cervos Cinzentos, foi Julius quem recrutou Yami e William para os Cavaleiros Mágicos. Ao ficar impressionado com a magia de ambos, Julius mostrou um pouco da sua força quando foi até o esconderijo da Byakuya no Magan e rapidamente derrotou todos que estavam presentes, embora não fossem dos mais fortes da organização. A principal demonstração de poder de Julius foi em sua luta contra o Elfo Patori, onde muitos usam sua derrota como argumento para colocá-lo abaixo. Contudo, é importante ver o contexto da situação, onde o inimigo libera um feitiço chamado de Flechas do Juízo sobre o reino que teria matado várias pessoas se o Rei Mago não tivesse impedido com o seu feitiço Chrono Anastasis, que era capaz de parar e retroceder o tempo para salvar o reino, algo que fez ele ficar exposto para que o inimigo pudesse empalá-lo com sua espada de luz, que o teria matado se ele não tivesse utilizado o tempo adicional que havia armazenado em sua tatuagem para se salvar. Embora tenha feito seu corpo voltar à adolescência, a sua magia é a magia do tempo, que lhe permite manipular o tempo da maneira que quiser, e ele pode acelerar, desacelerar, parar ou até mesmo reverter o fluxo do tempo, coisas que permitem ele, entre aspas, curar ferimentos, invertendo o tempo das feridas dele e de outras pessoas. E devido à natureza irregular da magia do tempo e o fato dela derivar de um demônio, Julius é classificado como um mago de estágio arcano. Em terceiro lugar, Yuno Greenberial, amado pela Mana, que é filho da realeza do reino de Spades, mas que foi criado no reino de Clover desde que era um bebê, já que por muito tempo foi considerado um órfão na obra. Yuno possui um dos grimórios mais raros que existem, o Grimório de 4 folhas. É o atual capitão do Alvorecer Dourado e até mesmo a Sylphie, o espírito do vento, escolhe ser sua parceira. Yuno atingiu níveis incríveis de poder mágico e atualmente pode-se dizer que ele está em um nível de Rei Mago ou até maior, visto que durante os eventos atuais do mangá foi ele o responsável por salvar todo o reino dos raios dos anjos de Lucius Zograt, e também foi o responsável por permitir que os Cavaleiros Mágicos por todo o reino de Clover ganhassem mais força para batalhar contra os Paladinos, quando ativou o seu feitiço Terra do Nunca, que aumenta o poder dos aliados enquanto enfraquece o poder do inimigo. Além disso, Yuno foi o único até o momento que foi capaz de derrotar um clone do Lucius Zograt. Yuno possui dois tipos de magia, a magia do vento e a magia estelar, além da combinação das duas para criar a Terra do Nunca. E claro, ele se mostrou extremamente habilidoso no uso das duas magias, mesmo quando separadas. Com a magia das estrelas, ele pode gerar e manipular estrelas para vários propósitos. Ele se mostrou capaz de atirar feixes de luz, pode criar barreiras ao conectar constelações e também pode se teletransportar de uma estrela para outra. Com a magia do vento, ele se mostrou capaz de usar magia comum, magia de criação, Mana Zone, Mana Skin e magia espiritual, onde na maioria das vezes mostrou todo o seu potencial, onde ao se unir com a Sylphie e atingir 100% da conexão entre eles, Yuno pode atingir o estágio santo, que o permite ser capaz de contrapor a magia dos demônios. Além disso, nessa forma, ele conseguiu mostrar usar 4 tipos de armas diferentes, feitas de vento. O espírito de Boreas, onde ele molda uma alabarda que libera correntes de ventos capazes de cortar os inimigos. O espírito de Euros, onde ele cria um arco de flecha feito de vento que dispara uma flecha de vento extremamente rápida e poderosa. Possui também o santo espírito de Zephyro, onde cria uma espada feita de vento que é capaz de conter o poder dos demônios. E, por último, mais não menos importante, o espírito de Notus, que cria um escudo que pode repelir qualquer ataque direcionado a ele. Em segundo lugar, Asta, aquele que nasceu sem magia num mundo onde a magia é regra. Asta recebeu um grimório do trevo de 5 folhas que possuía um demônio dentro, o Lieb. Ele possui um alto nível de força física e é claramente um dos personagens que mais se destaca nesse aspecto dentro da obra, além de ter uma vantagem em combate físico em relação à maioria dos magos de Black Clover. Além disso, Asta também possui uma grande resistência e durabilidade, como vimos em praticamente em todas as suas batalhas, onde ele sempre levanta após graves ferimentos, onde até mesmo branda que sua magia é não desistir, algo que vimos claramente durante o seu confronto contra Lucifero, onde ele foi até além dos limites para poder cortar o rei dos demônios. A sua, entre aspas, magia é a anti-magia, que ele usa por causa do Lieb, que concede o poder a ele, onde com ela, ele é capaz de anular qualquer tipo de magia e só pode usá-la justamente por não ter magia em seu corpo. Além disso, após o treinamento feito por Nat, Asta consegue ativar o modo união com Lieb para ficar ainda mais poderoso e aumentar todos os seus atributos e habilidades anti-mágicas, onde usando a sua katana cortadora de demônios, Asta foi capaz de usar o golpe equinócio de corte infinito, que possui um ataque que pode viajar por quilômetros sem perder sua força e não ferirá os aliados mesmo que eles estejam no caminho do ataque. Além disso, após seu treinamento no País do Sol, Asta aprende o Zeten, que lhe permite manipular seu Ki para construir e concentrar anti-magia em seu corpo, posteriormente liberando-a em um ataque que foi capaz de matar o lendário dragão de 5 cabeças
cabeças enquanto dividia o céu, sem contar que aparentemente solou um Danatio Paladino com um golpe após chegar no reino de Clover no dia do juízo final. E em primeiro lugar, Lucius Zograt, a outra parte de Julius Nova Chrono, o mais velho dos irmãos Zograt e o hospedeiro de Astaroth. Lucius nasceu com 2 almas em seu corpo, sendo a outra Julius Nova Chrono. Entre o resto da família Zograt, Lucius mostra o melhor potencial como hospedeiro do demônio. Em algum momento, ele viaja para o reino de Clover e se esconde e deixa Julius assumir seu corpo, algo que explica o porquê dele estar aqui nessa lista. Afinal, ele também é um mago que fez parte da história de Clover, mas o fato mais aterrorizante de Lucius é que após colocar seu plano quase perfeito em ação, é que ele passou a ter 6 tipos de magias diferentes. A magia da alma, que é a magia com a qual ele nasceu e pode manipular almas, seja a dele ou de outras pessoas, alterando assim sua vida, espírito e poder mágico, algo que ele só consegue fazer quando toca fisicamente o alvo, além de também ter conseguido desenvolver o método de usar esse atributo mágico para purificar o poder dos demônios e encarnar demônios em humanos. A segunda magia é a magia do tempo, e assim como a sua contraparte, pode desacelerar, acelerar ou mesmo parar o tempo, além também de ter mostrado a capacidade de prever o futuro, que lhe permite visualizar várias linhas temporais. A terceira magia é a magia da gravidade, onde depois de consumir o coração de Lucifero, Lucius pôde utilizar esse atributo mágico para manipular a gravidade de todas as formas possíveis. E claro, por último, mas não menos importante, magia de carne ou corpo, como você preferir chamar, sangue e ossos, porque em preparação para o dia do juízo final, Lucius assimila os atributos mágicos de seus irmãos em si mesmo, e ele pode usar essa combinação dos 3 atributos, juntamente com a sua magia da alma, para recriar os corpos dos humanos e convertê-los em paladinos, bem também como criar uma infinidade de clones de si mesmo. Além disso, Lucius possui um poder mágico jamais visto dentro da obra, principalmente depois de consumir o coração de Lucifero. Seu poder mágico é vasto o suficiente para que ele crie vários clones de si mesmo, como eu falei anteriormente, enquanto fica sentado no seu trono no céu, e também pôde facilmente destruir e levitar parte da capital real. Mas enfim, esse é o meu ranking dos 10 magos mais fortes da história do reino de Clover. O que vocês acharam? Concordam ou não concordam? Comenta a tua opinião e deixa o teu ranking nos comentários, porque eu vou gostar muito de saber o que passa na tua cabeça. Porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!